A morte de um homem negro em Minnesota, nos Estados Unidos, causou uma onda de indignação depois da divulgação de um vídeo que mostra um policial branco ajoelhado no pescoço dele. Os policiais conseguiram algemar o suspeito e notaram que ele parecia estar sofrendo de problemas médicos, acrescentou o comunicado. No vídeo de 10 minutos filmado por uma testemunha, um policial mantém Floyd no chão, que a certa altura diz: "Não me mate. Não 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 nos mate." Os Estados Unidos, um país de primeiro mundo e a maior potência mundial hoje em dia, desde a queda da Alemanha nazista, desde a União Rússia Soviética comunista, e o que sobrou? Um Estado unido com racistas. E o caso do Vidas Negras Importa é só o início da segregação racial. A imagem de Floyd sufocando sob o joelho do policial e os subsequentes protestos, que se espalharam em diversos países, destacaram novamente a urgência das questões da brutalidade policial e desigualdade racial, dando ainda mais atenção para o movimento Black Lives Matter, que atualmente ganhou notoriedade global. Na época, utilizaram a hashtag para noticiar e conscientizar pessoas em todo o mundo. As mídias sociais foram importantíssimas para esse processo, o que não aconteceu nos séculos passados. Porque esse movimento é só a ponta do iceberg. Ele não teria sido criado se a necessidade não tivesse surgido a partir da história sangrenta dos Estados Unidos desde o século XVII. Os Estados Unidos, assim como quase todas as colônias americanas, desde muito cedo passaram a fazer o uso da escravidão de pessoas negras para fazer com que o sistema econômico funcionasse. Eles faziam uso do comércio triangular, o que nada menos é do que exportar iguarias para a Europa, como rum, chá, fumo e algodão, e com todo o dinheiro obtido, importar escravizados da África para as Américas. Os escravizados eram levados para trabalhar forçadamente e assim gerar enorme lucro aos colonos. Eles chegavam principalmente por meio dos portos da Louisiana e da Flórida e eram distribuídos em grandes fazendas no Mississippi, Alabama e Geórgia, onde ficavam as grandes plantações, locais que são racistas até atualmente. Na Louisiana, por exemplo, eram literalmente realizadas feiras de pessoas trazidas de todos os lugares do continente africano, onde tinham até mesmo locais em que o comprador poderia abusar dos escravizados, visto que poderia fazer o que quisesse com a sua propriedade. Obviamente, houve resistências, com inúmeros casos de revoltas, fugas, fazendeiros sendo enforcados, executados, mortos a pauladas. Uma revolta em específica, em 1831, que teve impacto significativo no pensamento abolicionista e que inclusive tem informações sobre ela na biblioteca do Congresso norte-americano. Ela ficou conhecida como a Revolta de Turner. O líder Nat Turner era um escravizado pregador, que, segundo é dito, era usado por donos de fazendas para evangelizar e convencer outros negros de que a escravidão estava na Bíblia, mas que após presenciar o negro ter todos os dentes quebrados e ser obrigado a comer terra até falecer para os brancos darem risada, organizou uma revolta que levou à vida de pelo menos 20 homens brancos. Mas foi no cenário de mudança econômica e de mentalidade em que o movimento para o fim da escravidão ganhou ainda mais força. O cenário era a independência dos Estados Unidos da Inglaterra, a inserção no capitalismo, onde o país iniciou a Revolução Industrial ao longo da primeira metade do século XIX, com a construção de fábricas, a invenção do descoraçador de algodão, a adotação da obra salariada e a fabricação de roupas no próprio país. A discordância do norte e sul dos Estados Unidos, por causa da industrialização no norte e a permanência das fazendas e exportação agrícola no sul. A reprovação cultural da escravidão no mundo, ganhando força nas igrejas e em vários grupos sociais, a proibição do tráfico no Atlântico e muitos dos políticos sendo eleitos com a pauta em favor da abolição. Muitos conflitos e revoltas foram realizados a fim de que as correntes fossem quebradas. Mas foi somente no cenário do mandato do presidente Abraham Lincoln que a escravatura podia oficialmente ser abolida, o que infelizmente não significou paz. Muitos não aceitaram a liberdade concedida à multidão de inocentes já muito oprimida. E isso deu início a uma série de medidas segregacionistas baseadas na ideologia do darwinismo social, que basicamente pregava uma linha evolucionista iniciada nos macacos e terminada nos brancos europeus, ou seja, os negros eram considerados selvagens e menos evoluídos, e esse ódio levou à criação de leis extremamente absurdas como escolas públicas separadas por raça, assim como assentos em transportes, elevadores, banheiros, hospitais e até bebedouros de água. O casamento interracial também era proibido e as pessoas negras eram praticamente proibidas de votar devido à dificuldade que a legislação impôs, como por exemplo a obrigatoriedade de realizar testes de alfabetização
precisavam pagar taxas e ainda terem avós que tinham o direito de votar antes da Guerra Civil Americana. O sistema de justiça também era segregado, obviamente sempre desfavorecendo aos negros, já que a maioria dos tribunais eram formados por brancos racistas e parciais. Felizmente, essas regras foram tiradas da legislação americana, com a promulgação da Lei dos Direitos Civis em 1964, mas a luta contra a discriminação ainda continua. Ao ligar a TV, os celulares e ver os jornais, ainda é possível encontrar frequentemente casos de racismo, acontecendo como foi com o Floyd. Estados Unidos da América, o país do primeiro mundo, superdesenvolvido e exemplo a ser seguido, é o que dizem, mas o sangue de inocentes continua a gritar nas ruas, por misericórdia.